Quero fechar esse vídeo para falar sobre uma grande opção que está surgindo no mercado de um jogador brasileiro. Não acredito que ele possa vir ao Brasil, mas se Pedrinho BH decidir colocar a mão no bolso, por que não sonhar? Eu me refiro a Malcom, atacante que pertence ao Al Hilal, havia sido comprado pelo clube saudita por mais de 300 milhões de reais. Pois bem, o Malcom se desentendeu, discutiu com um torcedor do Al Hilal depois da eliminação para o Fluminense. Isso foi muito mal avaliado pelos dirigentes do clube saudita, que discutem a rescisão do contrato de forma amigável, mesmo o Malcom tendo o contrato até 2027. Imaginá-lo jogando no Brasil hoje parece ser pouco provável. Até conversei com um familiar do Malcom antes desse episódio, em meio a especulações de que o Malcom poderia jogar no Corinthians ou no Flamengo, e essa pessoa disse que o Malcom é muito jovem para pensar em voltar ao Brasil e que ele ainda tem muita lenha para queimar no exterior. Outro ponto que pesa contra, o Malcom no Al Hilal ganhava quase 9 milhões de reais por mês e é adorado pelo Jorge Jesus, que está de mudança para o rival Al Nassr. Então, na teoria, deve pintar uma proposta para ele da própria Arábia Saudita. Mas a pergunta que eu deixo para vocês, qual seria o impacto do Malcom no futebol brasileiro? Vocês acham que ele caberia em quais dos times por aqui? Abraço para todos, grande semana. Tchau, tchau. Para você também, meu garoto, 9 milhões por mês, o impacto seria de 9 vezes 12, 90, 108 milhões anual. Esse seria o impacto. Mandar metade do time embora. As folhas aí, 18, 20 milhões. Doido. Você manda metade do time embora e traz Belo o Malcom. salário. Grande jogador. Grande jogador. Caberia em qualquer time brasileiro ou não? Qualquer time brasileiro. Qualquer, É capitão. titular nos Qualquer 20 times. time Nos brasileiro. 20, sim. Meu Deus. Mas- Titular nos 20 times a ser. Inclusive Flamengo e Palmeiras? Sim. Uau. Mas o impacto em si, eu já acho que é menor. Entende o que eu tô querendo dizer? Não. Proporcional à grana? Não, ao investimento. Assim, é muito Futebol muito brasileiro dinheiro. não vale o investimento. Muito dinheiro. Você consegue contratar, não vou falar alguém do mesmo nível, tá? Mas alguém ali mais próximo, por muito menos. Por muito menos, CJ. Ô, gente, 9 milhões de reais. Não, isso não teria nenhuma chance, né? Nenhum clube no nenhum, Brasil pagaria nenhum, 9 milhões de reais de salário para Nós jogador estamos falando nenhum. o quê? De 2 milhões de... 1 milhão e meio de euros? Mês? É mais ou menos. É quase Isso. 2 Quase, milhões. Quase né? 2 É, milhões. mais ou Você menos traz jogador de prateleira de seleções europeias. Exatamente. Entende? 1,5 milhão de euros por mês? Se oferecer pro cara, vem aqui jogar 1 Mas milhão de... a questão aqui, na verdade, é quando a gente fala desses mega salários, né? É a questão da inflação do futebol árabe. Né? É. Os árabes, eles injetam muito dinheiro. Um exemplo, por exemplo, que não está na Arábia Saudita, mas está ali perto, que é o caso do Roger Guedes. O Roger Guedes, o próprio Jorge Nicola já cansou de trazer aqui, falando que ele ganha 5 milhões de reais por mês. Que beleza. Entende? Então, assim, é difícil porque é um dinheiro tão alto, é metade da folha da maioria dos grandes clubes do futebol brasileiro, que ou o cara chega e resolve todos os problemas do time, ou não vale... já não vale a pena mesmo se fosse isso, tá, CJ? Mas é muito acima, cara, do que o Brasil consegue pagar. Hora de falar sobre o Flamengo e um atacante que anda em baixa com o técnico Felipe Luiz, mas tem muito moral no mercado. Eu me refiro a Matheus Gonçalves, 19 anos de idade e somente 2 partidas disputadas no Brasileiro. A soma desses 2 jogos garantiu a ele 4 minutos em campo. Se não tem nenhum respaldo do técnico, o Matheus virou o queridinho do mercado. Atlético Mineiro, Cruzeiro, Santos e Grêmio já demonstraram a intenção de contratá-lo. O Jornal Globo chegou a citar nessa segunda-feira que o Galo está disposto a comprá-lo por 56 milhões de reais. Fui checar com o pessoal do Galo e do Flamengo se essa proposta existiu e a resposta dos dois lados é de que não. Há uma sondagem, uma tentativa de entender as condições para um eventual empréstimo. O Santos, o Grêmio e o Cruzeiro também tentam a contratação do atleta por empréstimo até o fim da temporada. O Flamengo ainda não tem uma decisão tomada a respeito do assunto. Matheus Gonçalves, que nesse ano soma 10 partidas com 2 gols marcados. A última aparição dele em 1º de maio, no jogo contra o Botafogo da Paraíba. Avaliado em 5 milhões de euros, contrato até dezembro de 2027. Ô Samuca, você falou sobre o Jardim não mexer tanto no time, até porque quando mexe acontece isso, até porque o Cruzeiro não tem um elenco tão recheado. O Cruzeiro tem 11 jogadores que conseguem jogar contra qualquer time do Campeonato Brasileiro e mostrou isso nesse primeiro turno, nessa primeira parte, né? A gente ainda nem fechou o primeiro turno. E aí eu perguntei pro Milton se essa janela de transferências, ele é a favor do Cruzeiro
trazer jogadores de peso para mudar o patamar e realmente conseguir disputar esse título até o final, evitar que o Gás acabe mais cedo do que Palmeiras, do que Flamengo, ou se ele acha que o Cruzeiro tem que trazer caras para compor o elenco, para ajudar a ter mais banco e não um cara para chegar e ser titular. Queria saber qual é a opinião do Samuel Venâncio. A gente sabe que o Cruzeiro não vai fazer nenhuma loucura também, mas queria saber a sua opinião. O Cruzeiro tem buscado aí algumas opções, né? E vai fazer investimentos, né? Não vai contratar jogador de 15 milhões de euros. Acho que 10 aí dependeria muito de qual seria esse jogador, né? Mas valores aí abaixo disso, o Cruzeiro está disposto a investir para contratar boas peças. Aí já é uma questão do Leonardo Jardim, e eu acho que o Cruzeiro, em termos de jogadores mais renomados, já tem o suficiente. Precisa de boas peças realmente, de jogadores mais jovens, para continuar nesse ritmo, né? Nessa pegada aí, jogador que vai chegar aqui, vai correr o tempo inteiro, vai se entregar. É o que o Cruzeiro precisa. Foi assim que o time se recuperou, desde que o Leonardo Jardim teve aquelas mudanças, né? Tirou jogador, colocou outros. Então, eu concordo com o planejamento aí dessa temporada. Vejo muita gente até falando, tinha que aproveitar que o Flamengo está entrando aí num momento complicado, que o Palmeiras perdeu jogadores importantes, mas o Cruzeiro tem deixado muito claro, até para a gente medir as expectativas. O objetivo da temporada é voltar para a Copa Libertadores. Se vier um algo a mais, melhor ainda. Mas o torcedor, ele precisa estar junto com isso, porque se você mira muito alto aí, às vezes a gente volta para uma Libertadores, a pessoa vai se frustrar porque ela não estava ali com as expectativas nos seus devidos lugares. Mas acho que vamos trazer aí alguns jogadores bons para completar este elenco aí e ter boas peças nessa retomada. Vinícius Grício, o que você achou do jogo? Você é que achou alguma coisa? Melhor, pior, que nem o do Defensa e Justiça? Dá para tirar algo ontem? O homem entrou com um time titular? Interrogação, já que Marquinhos estava no lugar de Wanderson. Ô, CJ, não foi um bom jogo de novo, né? Foi bem melhor do que contra o Defensa, por motivos meio óbvios, né? Primeiro porque jogou com os titulares e por mais tempo com os titulares, né? Não foi ali 45 minutos para cada time, como foi no primeiro jogo, e 2 times mistos, né? Um em cada tempo. Ontem não, ontem os titulares jogaram aí 65, 70 minutos. Quanto foi a primeira substituição? 60 minutos? Acho que foi. Entrada do Gabigol, acho que foi por aí. Mas, obviamente, que foi um pouco melhor. Eu vou jogar um pouco contra aqui a nossa profissão, inclusive, e tudo mais, os nossos veículos. Mas eu acho que é um grande erro transmitir esses jogos. Entendo que o clube fez ali uma questão mercadológica, tem uma questão de ter muitos torcedores. Você acha a exposição boba? Eu acho a exposição desnecessária. Eu acho que a exposição faz mais mal do que bem. Perfeito. Por mais que, assim, o povo lá do Espírito Santo adorou ter o Cruzeiro por perto, uma chance raríssima para eles. Eles veem o Cruzeiro pouquíssimo, é um lugar onde tem muito mineiro, né? Tanto que ontem a gente teve um bom público no primeiro jogo, até não por causa da chuva, principalmente, né? Mas ontem a gente teve um bom público no estádio e tudo mais. Então, assim, tem esse lado muito positivo, mas pro trabalho em si eu acho que é muito ruim, porque gera uma cobrança, querendo ou não, o torcedor tá assistindo o jogo ali, ele quer que o time jogue como se fosse o Campeonato Brasileiro. E quer que o time vença como se fosse o Campeonato Brasileiro. E não é. Mas, enfim, acho que ontem foi um pouco melhor. E ontem, para mim, ficou muito claro algo que eu tinha falado aqui na quinta-feira e que acho que serve também de novo para o jogo de ontem, né? E é onde vai desembocar essa questão a exposição desse tipo de amistoso, ela é desnecessária. O Cruzeiro segue sendo um time muito dependente de competir muito, de competir bem, de ter intensidade. Quando o Cruzeiro consegue colocar intensidade, colocar velocidade, são os melhores momentos do Cruzeiro até aqui nessa temporada. Ontem, qual foi o principal período do Cruzeiro no jogo? Foi um momento onde as chegadas começaram a ficar um pouco mais fortes, o jogo aumentou ali a intensidade, a agressividade, num lado até negativo, né? O jogo em determinado momento ele ficou pegado além da conta para um amistoso, correndo risco inclusive de jogadores se machucarem e tudo mais. Mas à medida que o jogo foi aumentando a temperatura e os jogadores do Cruzeiro viram que iam precisar competir, porque nesse tipo de bola, se você entrar mole, você machuca. Então você precisa entrar mais firme, entrar mais forte. Foram os 10, 15 melhores momentos do Cruzeiro, minutos do Cruzeiro no jogo. O Cruzeiro marcou o gol, criou ali 2, 3 boas chances.
porque aumentou de fato o nível de competição. O jogo forçou o Cruzeiro que ele competisse um pouco mais. Então, assim, acho que tivemos algumas coisas boas. O Cruzeiro mostrou que alguns comportamentos ainda estão ali, mas evidentemente é um amistoso, a intensidade é outra, a concentração é outra, tudo é muito diferente. E a gente viu um Cruzeiro muito distante ainda do que a gente imagina que esse time pode jogar, né? Acho que a tendência é que precise de 2, 3, 4 jogos no Campeonato Brasileiro para conseguir retomar aquele nível que teve antes da parada. Acho que a parada tende a fazer mal ao Cruzeiro, que vinha muito bem. Mas, enfim, acho que tem coisas positivas para a gente tirar do jogo e da vitória do Cruzeiro, que foi muito importante, né? Ganhar o jogo, querendo ou não, é sempre muito importante. Já tinha perdido na quarta-feira. Acho que o resultado positivo fez bem ao Cruzeiro. Quinta, né? Que o jogo foi quinta. Quinta. Foi quinta. Eu concordo com o Gris. Eu ia te perguntar isso. Da Você questão jogou, da exposição. A exposição ela é ruim. Eu acho que só tem um ponto positivo. Qual? É o de preparação física pro próximo jogo contra o Grêmio. Se é um amistoso, um jogo treino fechado, se é um treino entre os próprios atletas, aquele algo a mais o jogador normalmente não dá. Porque ele sabe que ele não precisa, ele economiza. Isso é inconsciente muitas vezes. Quando você tá um jogo que tem televisão, que tem torcedor, que vai haver essa cobrança, o jogador vai um pouco mais inconscientemente, muitas vezes, ou pensado, no seu limite. Então, como preparação física, é melhor. Mas eu concordo, ainda mais, que aí tem um agravante, que é o gramado. Cara, você vai pegar um jogo desse, Que de gramado. preparação, você tem que dar uma qualidade pro jogo. Gramado Você horroroso. você tá fazendo uma preparação, ali tecnicamente, você não consegue tirar muita coisa. É difícil, o passe que você daria de primeira, você tem que dominar. O que você dominaria e tocava com 2 toques, você precisa de 3 toques. Então, atrapalha muito o que o treinador está pensando, como, o que a gente vai fazer, estratégia de jogo, eu quero tentar o jogo mais curto. Não dá para fazer. E ele sabe que se ele tentar e errar e tomar um gol, vai existir uma cobrança pela exposição. Então, de todo esse torneio que teve, né, desses 2 jogos, o que dá para tirar mesmo é voltar ao ritmo de jogo, a intensidade, a parte física. Parte tática, a gente viu que existe uma manutenção do trabalho que está sendo feito, independentemente das peças, e tecnicamente, pouco, não dá para ver. E é legal também ressaltarmos uma tentativa do Jardim de um posicionamento que já foi falado muito aqui no nosso programa, que é jogar Fagner com o William e Gabigol com o Matheus Pereira. Jogaram ali por volta de 10 minutos com esse esquema, ou 15, mais. Depois trocou. Mais, eu acho. Um pouco mais. Mas o William sendo esse ala pela direita e o Fagner na construção sendo um terceiro zagueiro. Eu acho interessante. Isso pode ser útil para o Cruzeiro em alguns momentos. Que a William faria o que o Christian tem feito nos outros jogos, um pouquinho diferente. Foram cravados 20 minutos, tá? 20 minutos com essa formação. Já acho que é muito pouco e volto a repetir, tecnicamente era um jogo difícil de avaliar. Mas o Gabigol com o Matheus Pereira, eu acho que precisa de mais treino e mais jogos. Acho que os dois o time perde um pouco de agressividade. É cedo para falar que não dá certo, muito cedo, mas precisa de mais treinos para uma utilização, abrindo mão do Caio Jorge em algum momento. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.